Segundo Reis. Capítulo 4. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita azeite em todas essas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: vai, vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer, e todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. E ela disse a seu marido: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro, e ponhamos-lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, quando ele vier a nós se recolherá ali. Sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chame esta sunamita. Ele a chamou, e ela se apresentou perante ele. Pois Eliseu havia dito a Geazi: dize-lhe: eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? Ao que ela respondera: eu habito no meio do meu povo. Então dissera ele: que se há de fazer, pois por ela? E Geazi dissera: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E ele a chamou, e ela se pôs à porta. E Eliseu disse: por este tempo, no ano próximo, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu, e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o menino crescido, saiu um dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: minha cabeça, minha cabeça. Então ele disse a um moço: leva-o a sua mãe. Este o tomou, e o levou a sua mãe, e o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus e, fechando sobre ele a porta, saiu. Então chamou a seu marido, e disse: manda-me, peço-te, um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Disse ele: por que queres ir ter com ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então ela fez albardar a jumenta, e disse ao seu moço: guia e anda, e não me detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe: vais bem? Vai bem teu marido? Vai bem teu filho? Ela respondeu: vai bem. Chegando ela ao monte, à presença do homem de Deus, apegou-se-lhe aos pés. Chegou-se Geazi para retirar, porém, o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu, e não mo manifestou. Então disse ela: pedi eu a meu Senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes.
Ao que ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na mão, e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. A mãe do menino, porém, disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou, e a seguiu. Geazi foi adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentidos. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu, e o informou, dizendo: o menino não despertou. Quando Eliseu chegou a casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. Em seguida subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os seus olhos, e as mãos sobre as suas mãos, e ficou encurvado sobre ele até que a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de uma parte para outra, tornou a subir, e se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi, e disse: chame essa sunamita. E ele a chamou. Quando ela se lhe apresentou, disse ele: toma o teu filho. Então ela entrou, e prostrou-se a seus pés, inclinando-se à terra, e tomando seu filho, saiu. Eliseu voltou a Gilgal. E havia fome na terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a fim de apanhar ervas, e achando uma barra brava, colheu dela a sua capa cheia de colossêntidas e, voltando, cortou-as na panela do caldo, não sabendo o que era. Assim tiraram de comer para os homens. E havendo eles provado o caldo, clamaram, dizendo: o homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Ele, porém, disse: trazei farinha. E deitou-a na panela, e disse: tirai para os homens, a fim de que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Um homem veio de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus pais das primícias, 20 pais de cevada, e espigas verdes no seu alforje. Eliseu disse: dá ao povo, para que coma. Disse, porém, seu servo: como hei de pôr isto diante de 100 homens? Ao que tornou Eliseu: dá-o ao povo, para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e soberará. Então lhes pôs diante, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor.